Joana não deveria ter existido, pelo menos não da forma como sua história se desenrolou, em um mundo onde mulheres eram silenciadas, onde poucas tinham qualquer influência. Além das paredes de suas casas, ela desafiou cada regra imposta. Mas por que quase ninguém fala sobre ela? O que foi escondido de nós por séculos? Seu nome surge discretamente nas páginas das Escrituras como se estivesse à margem da história. Mas aqueles que prestam atenção percebem que sua presença não foi um detalhe qualquer. Joana tinha acesso aos corredores do poder, transitava entre os palácios de Herodes, mas ao mesmo tempo caminhava entre pescadores, ex-endemoniados e cobradores de impostos. Como uma mulher que vivia no luxo do Império Romano se tornou uma seguidora de um pregador rejeitado. Sua ligação não era insignificante. Joana era esposa de Cusa, um homem de extrema confiança do tetrarca, alguém que tinha influência dentro do sistema. Ela conhecia os planos, os rumores, os bastidores de um governo que temia insurreições. Mas em algum momento essa mulher, que poderia ter desfrutado de uma vida cômoda e segura, fez a escolha mais arriscada possível. Seguiu um homem marcado para morrer. Jesus não era um nome bem visto dentro da corte de Herodes. Ele perturbava os religiosos, desafiava as tradições, atraía multidões. A essa altura, muitos já o viam como uma ameaça, um agitador perigoso. Então, como Joana, uma mulher da elite, foi parar entre os discípulos desse mestre? A resposta está escondida nos detalhes. Algo aconteceu. Algo tão forte, tão transformador, que fez com que ela abandonasse o conforto e a proteção do palácio para investir tudo na causa de Jesus. Mas que evento poderia ter mudado sua vida de forma tão radical? Os evangelhos mencionam que Jesus curava enfermos, libertava os oprimidos e restaurava aqueles que eram dados como casos perdidos. Será que Joana foi uma dessas pessoas? Será que o toque do mestre rompeu não apenas as correntes espirituais, mas também os laços que aprendiam a um sistema corrupto? O que sabemos é que depois desse momento, não houve mais volta. Joana não foi apenas uma seguidora qualquer. Ela estava no centro da revolução silenciosa que mudaria o mundo para sempre, mas até onde essa decisão a levou e que preço ela precisou pagar por desafiar o sistema. Joana fez uma escolha que poucas mulheres em sua posição ousariam fazer. Ela era esposa de Cusa, um alto funcionário da corte de Herodes Antipas, um homem de confiança dentro do governo. Seu marido estava entre aqueles que administravam as riquezas do rei, um cargo que lhe garantia influência, prestígio e segurança. Mas Joana, em algum momento, decidiu arriscar tudo para seguir alguém que era visto como uma ameaça ao próprio sistema, que sustentava sua posição. A Bíblia não revela os detalhes dessa transição, como uma mulher da elite se tornou discípula de um homem perseguido, o que a levou a esse ponto, em Lucas 8:23. Lemos que Joana foi uma das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com seus bens ao lado de Maria Madalena e outras mulheres. Mas será que essa decisão foi apenas um ato de generosidade? Ou havia algo mais profundo por trás dessa entrega? Muitos acreditam que Joana tenha sido curada por Jesus, assim como Maria Madalena, que teve 7 demônios expulsos. O versículo sugere que essas mulheres foram libertas de algo que as escravizava. Mas o que poderia estar oprimindo uma mulher como Joana, cercada de luxo e conforto? Será que dentro dos palácios ela via coisas que não deveria ver? Será que o próprio Herodes escondia segredos sombrios que a faziam questionar sua lealdade? Herodes Antipas não era um governante comum. Ele foi o responsável por mandar decapitar João Batista. Marcos 6:17-28. Um ato brutal que expôs sua frieza, e mais tarde ele próprio zombaria de Jesus quando Pilatos o enviou para julgamento. Lucas 2:31. Joana estava cercada por esse tipo de ambiente. Ela testemunhava de perto a sede de poder e a arrogância de um governo que se via como absoluto. Será que ao ouvir as palavras de Jesus ela percebeu que servia a um rei terreno que jamais poderia se comparar ao verdadeiro rei? Há algo ainda mais intrigante. Joana não apenas seguiu Jesus, mas o financiou. Isso significa que os recursos de sua casa, possivelmente ligados à administração de Herodes, foram usados para sustentar o ministério daquele que um dia enfrentaria Roma e o Sinédrio. Mas será que Cusa sabia?
Será que seu marido compartilhava da mesma fé? Ou isso fez de Joana uma mulher duplamente secreta dentro do governo e dentro de sua própria casa? Seja como for, uma coisa é certa: sua escolha não foi sem consequências. E à medida que os dias avançavam e a tensão aumentava, Joana se viu envolvida em uma trama muito maior do que poderia imaginar. Mas até onde essa lealdade a levaria? Atenção, se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Assim como Joana foi escolhida para testemunhar o impossível, você também foi chamado para esta mensagem. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Se você crê, comente amém e mostre que sua fé é inabalável. Quero ver quem está recebendo essa palavra, e se ainda não se inscreveu, faça isso agora. As maiores revelações vêm para aqueles que tomam atitude. Inscreva-se e prepare-se, porque Deus tem grandes planos para você. As leis e tradições da época eram claras. Mulheres não deveriam ocupar espaços públicos ao lado dos mestres da fé. Elas não ensinavam nas sinagogas, não eram contadas entre os discípulos e, definitivamente, não participavam de discussões espirituais com homens. Mas Joana quebrou essa regra. De alguma forma, ela conseguiu entrar em um círculo que poucos ousariam imaginar. Os evangelhos registram que ela estava entre as mulheres que acompanhavam Jesus, financiando seu ministério e viajando ao lado dele. Lucas 8:3. Mas como isso foi possível? Será que ela abandonou a casa de Cusa para seguir o mestre? Será que sua presença era secreta ou já não havia mais volta? A arqueologia tem revelado detalhes fascinantes sobre a vida no primeiro século. Em ruínas de antigas vilas judaicas, foram encontrados pequenos tanques usados para rituais de purificação. As mulheres que seguiam rabinos eram vistas como impuras, e muitas eram rejeitadas. Por isso, se Joana estava constantemente ao lado de Jesus, como as pessoas da época viam ela, apenas uma benfeitora rica, ou algo muito mais ousado estava acontecendo. Além disso, registros históricos mostram que algumas mulheres influentes do Império Romano começaram a se interessar pelo movimento cristão nos primeiros séculos. Será que Joana foi uma das primeiras pontes entre o círculo de poder e a revolução espiritual que crescia nas ruas poeirentas da Judéia? Ela estava lá quando Jesus curava, quando ensinava, quando falava de um reino que não pertencia a este mundo. Joana viu de perto milagres que os governantes romanos jamais acreditariam. Mas até quando ela poderia se manter entre dois mundos? À medida que a fama de Jesus crescia, os rumores de que ele era uma ameaça também aumentavam segui-lo. Não era mais um ato de admiração, era um risco de vida. E para Joana, que vinha do coração do sistema, o perigo era ainda maior. Mas seria ela capaz de permanecer firme quando a perseguição começasse? Os tempos estavam se tornando sombrios. O movimento que antes atraía multidões, agora era visto com desconfiança. Os líderes religiosos conspiravam, os romanos vigiavam, e qualquer um que fosse associado a Jesus passava a carregar um peso perigoso. Joana sabia disso melhor do que ninguém. Ela vinha de um mundo onde alianças eram feitas nos bastidores e traições eram pagas com sangue. O que acontecia com aqueles que desafiavam o sistema? Ela conhecia as respostas. O nome de Jesus já não era apenas um sussurro entre os pobres e doentes. Agora era pronunciado nos corredores do poder, em reuniões fechadas, onde se decidia o destino daqueles que ameaçavam a ordem estabelecida. A elite queria silenciá-lo. Mas quem ousaria tocar em um homem seguido por tantos? Joana escutava esses rumores de perto. Será que Cusa os ouvia? Será que seu próprio lar estava dividido entre lealdades que não podiam coexistir? Ser uma seguidora de Jesus já não era apenas um ato de fé, era um ato de coragem. Qualquer palavra dita no lugar errado poderia ser uma sentença de morte. Qualquer olhar suspeito poderia significar o fim. Mas Joana continuou. Enquanto muitos se escondiam, ela se movia em silêncio, sustentando um ministério que crescia mesmo debaixo de perseguição. Hoje as perseguições são diferentes, mas os desafios permanecem. Ainda existem vozes que tentam silenciar a verdade. Ainda há sistemas que se incomodam com aqueles que escolhem um caminho diferente. Quantas pessoas, assim como Joana, vivem no limite entre dois mundos? Quantas precisam esconder sua fé por medo das consequências? A diferença
é que Joana não era uma figura qualquer. Sua conexão com o governo fazia dela um alvo ainda mais vulnerável. E à medida que a pressão aumentava, um dilema surgia. Até onde ela poderia ir sem ser descoberta? Por quanto tempo seria possível manter essa guerra silenciosa antes que o perigo finalmente alcançasse? O silêncio era a única proteção possível. Quem falava demais acabava como João Batista, executado por capricho sem direito à defesa. Quem ousava desafiar os poderosos desaparecia nas sombras, esquecido pela história. Joana sabia disso. Ela viveu nos corredores do palácio de Herodes, onde sussurros valiam mais do que espadas, e onde um simples olhar podia condenar alguém à morte. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ela não recuou. O dia que mudou tudo chegou de maneira brutal. A notícia se espalhou como fogo. Jesus fora preso. Os soldados o levaram durante a noite como se fosse um criminoso comum. As testemunhas se calaram. O medo tomou conta dos discípulos. E até Pedro, aquele que jurou segui-lo até o fim, negou conhecê-lo. Se até os mais próximos tremiam, como Joana poderia se manter firme? As Escrituras revelam que, enquanto muitos fugiam, algumas mulheres permaneceram. Em Lucas 23:49. Está escrito que as mulheres que seguiam Jesus observavam de longe. Mas o que elas viram? O que Joana presenciou que nunca mais conseguiria esquecer? Ela viu o julgamento, um espetáculo forjado para fazer a elite religiosa. E a política de Roma viu Pilatos lavar as mãos como se isso pudesse limpá-lo da injustiça. Viu os soldados rindo, a multidão gritando, a cruz sendo arrastada pelas ruas. E o mais aterrorizante ela viu: o homem que curava, que restaurava, que prometia um reino de justiça ser tratado como o pior dos criminosos. Diante de tudo isso, qualquer um teria desistido. Mas Joana não era qualquer uma. As palavras de Jesus ecoavam: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Como ignorar aquilo que ela havia visto com os próprios olhos? Como voltar para sua vida antiga sabendo que a verdade agora queimava dentro dela? Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Porque enquanto Roma e os líderes religiosos acreditavam que tudo havia acabado, Joana testemunha algo que mudaria a história para sempre. Algo que nem mesmo os poderosos poderiam encobrir. Mas será que ela estaria preparada para o que viria a seguir? O que Joana sentiu ao se aproximar do túmulo de Jesus naquele domingo de manhã? Não havia palavras suficientes para descrever o terror e a confusão depois de tudo o que acontecerá. Depois de ver a morte de Jesus de perto, ela sabia que nada seria mais assustador do que a sensação de que o corpo do mestre havia desaparecido. Ela não estava sozinha. Maria Madalena e outras mulheres também estavam ali. E todas se sentiam tão perdidas quanto ela. Como isso poderia ser possível? O corpo que antes estava ali deitado nas sombras do sepulcro, agora não estava mais. A pedra que selava a entrada, que fora colocada com tanto cuidado pelos soldados romanos, havia sido removida. Mas quem teria feito isso? E por que a primeira reação foi o pânico? Um medo quase palpável tomou conta delas. Elas pensaram em ladrões, pensaram na possibilidade de alguém ter desrespeitado o sepultamento de um homem tão importante. Mas uma coisa estava mais clara do que nunca. O mistério que se abria diante delas era muito maior do que qualquer dúvida. Estudos arqueológicos mostram que os túmulos na região eram protegidos por fortes selos e guardas. Pois roubos de sepulturas não eram incomuns, o próprio Império Romano estabelecia punições severas para quem ousasse profanar um túmulo. Então, se os romanos não haviam retirado o corpo, quem o fez? E por que deixaria o túmulo aberto e vazio sem sinal de luta? E havia mais do que parecia impossível. Era que o próprio túmulo fosse encontrado vazio. Não era apenas o desaparecimento do corpo, mas a total ausência de explicações lógicas para aquilo. Não era apenas um caso de roubo. Era como se a morte de Jesus por si só tivesse gerado uma onda de mistério, que agora parecia consumir tudo ao seu redor. Joana, com o coração apertado, se viu diante de um enigma que nenhum ser humano poderia resolver naquele momento. Ela sabia que algo sobrenatural estava em jogo, mas a magnitude da revelação estava além de sua compreensão.
E enquanto o pânico a consumia, algo ainda mais incompreensível se preparava para ser revelado. O que ela faria com a verdade que estava prestes a ser revelada? O túmulo vazio não era apenas um mistério a ser desvendado. Ele era uma ameaça. Uma ameaça ao império, aos líderes religiosos, ao próprio sistema que havia condenado Jesus. Se seu corpo havia desaparecido, o que isso significava? O medo tomava conta de todos. Mas para Joana, aquilo não era apenas um sinal de algo inexplicável. Era uma missão. Ela tinha visto, ela sabia. Mas como alguém poderia acreditar em algo tão impossível? As mulheres estavam sozinhas quando isso aconteceu. Nenhum homem testemunhou o que elas viram primeiro. E mesmo assim, foram elas que receberam a ordem mais perigosa da história: anunciar que Jesus estava vivo, em Mateus 28:57. O anjo diz a elas: "Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor dizia: ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos." Mas será que alguém as ouviria? No mundo antigo, o testemunho de uma mulher não tinha valor legal. Na tradição judaica, um relato feminino não era aceito como evidência em julgamentos. Então, por que Deus escolheu Joana e as outras mulheres para serem as primeiras a carregar essa verdade? Pense nisso. Se os discípulos tivessem inventado essa história, por que colocariam mulheres como as primeiras testemunhas? Isso só tornaria tudo menos incrível para a sociedade da época. Mas ali estava Joana, carregando uma mensagem que poderia custar sua vida. Ela, que antes transitava silenciosa entre os corredores do poder, agora tinha uma verdade que nenhum governante queria ouvir. E o que acontece quando uma verdade não pode ser dita? Ela é sufocada, perseguida, silenciada. Mas Joana escolheu falar. Como esconder algo que transformava sua própria existência? Como voltar ao seu mundo de privilégios depois de ver algo que nenhuma outra civilização jamais testemunhou? O que teria acontecido com ela depois disso? Os poderosos a procuraram? Ela conseguiu se esconder? O que sabemos é que a mensagem que ela ajudou a espalhar não foi contida. E se a verdade não pode ser apagada? Qual foi o preço que Joana teve que pagar por levá-la adiante? O Império Romano não tolerava ameaças. Qualquer movimento que desafiasse sua autoridade era esmagado antes mesmo de ganhar força. Rebeldes eram crucificados aos montes, líderes eram caçados, e qualquer boato de insurreição era rapidamente silenciado. Mas agora algo diferente estava acontecendo. Algo que Roma não sabia. Como conter o corpo de Jesus se desaparecera, os soldados que guardavam o túmulo estavam apavorados. Os sacerdotes tentavam controlar a narrativa, espalhando a versão de que os discípulos haviam roubado o corpo, mas a notícia real já corria entre os seguidores. Joana estava entre aqueles que testemunharam a verdade. Jesus estava vivo. E isso era muito mais perigoso do que qualquer revolta armada. O que Joana faria com essa informação? Ela vinha de um mundo onde segredos eram protegidos com sangue, vivia ao lado de pessoas que comandavam pelo medo. Ela sabia como Roma reagiria. Se descobrisse que o movimento de Jesus não havia acabado, mas sim renascido com ainda mais força, o problema era que esse segredo não podia ser enterrado. Havia olhos em toda parte. Se Joana voltasse para sua antiga vida, seria vigiada. Se falasse, se tornaria um alvo. Ela tinha poder e influência e conexões que poderiam levá-la até os círculos mais altos do governo. Mas o que aconteceria se os próprios líderes romanos descobrissem que uma mulher de dentro do sistema estava espalhando a mensagem mais perigosa da época? O tempo corria contra ela. Qualquer passo em falso poderia revelar sua verdadeira lealdade. Ela sabia que os líderes religiosos estavam desesperados para conter a notícia, que os romanos não aceitariam mais um problema nas províncias. O império já lidava com revoltas constantes, e agora havia uma nova ameaça silenciosa e invisível, espalhando-se pelas casas e ruas como fogo em palha seca. Joana sabia o que estava em jogo. Ela havia testemunhado a ressurreição e essa verdade jamais poderia ser apagada. Mas o que acontece quando uma mulher resolve desafiar um império?
E quanto tempo ela poderia permanecer livre antes que as sombras finalmente a alcançassem? Verdade sempre cobra um preço para Joana. Não foi diferente. Ela carregava um segredo que poderia abalar a estrutura de poder do império e dos líderes religiosos. O que acontece com aqueles que sabem demais? O que acontece com aqueles que não podem ser silenciados? Seu nome desaparece das escrituras depois da ressurreição. E isso levanta perguntas inquietantes. O que aconteceu com ela? Teria voltado para a corte de Herodes vivendo uma vida dupla escondendo sua fé entre os poderosos? Ou teria abandonado tudo fugindo para se juntar aos discípulos na resistência silenciosa que crescia dia após dia? Há interpretações curiosas e perturbadoras. Alguns estudiosos sugerem que Joana pode ser a mesma Júnia, mencionada em Romanos 16:7. Descrita como notável entre os apóstolos, se for verdade, isso significaria que ela não apenas seguiu Jesus, mas se tornou uma líder ativa na expansão da fé. Mas como uma mulher poderia ter esse papel em um mundo dominado por homens? E mais, se realmente era ela? Como sobreviveu tempo suficiente para ser reconhecida dessa forma? Outras interpretações apontam para um destino ainda mais sombrio. Se Joana permaneceu entre os discípulos, ela teria enfrentado perseguições brutais. Sabemos que Herodes perseguiu os primeiros cristãos com violência. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Atos 12:2. Pedro foi preso. Muitos fugiram. Será que Joana também foi caçada? Será que seu passado a tornou um alvo ainda maior? O silêncio sobre seu destino pode ser um sinal. Muitos dos seguidores mais fiéis foram apagados da história, porque seus nomes eram perigosos demais para serem lembrados. Uma mulher de dentro da elite que usou seus recursos para sustentar o ministério de um condenado seria alguém que Roma e os religiosos gostariam de esquecer. Mas será que realmente conseguiram? O que sabemos é que o movimento continuou a mensagem que Joana ajudou a espalhar. Não foi apagada. Mas e ela, será que pagou o preço máximo por essa verdade? Ou será que de alguma forma sua influência permaneceu nas sombras, moldando a história sem que seu nome fosse registrado? O nome de Joana pode ter sido apagado da história pelos homens, mas a marca que ela deixou jamais poderia ser erradicada. O que acontece quando alguém desafia um império? O que acontece quando uma mulher decide enfrentar não apenas o sistema religioso, mas também as engrenagens da máquina mais poderosa do mundo antigo? O tempo pode esconder nomes, mas não pode apagar legados. Ela esteve entre os primeiros a testemunhar o impossível. Viu a morte ser desafiada. Viu um túmulo vazio que não poderia ser explicado por nenhuma lógica humana. Isso fez dela uma ameaça. Pense nisso. Enquanto os homens que seguiam Jesus eram caçados como rebeldes, as mulheres que sustentavam o ministério precisavam ser ainda mais cuidadosas. Elas operavam nas sombras, movendo recursos, mantendo a mensagem viva sem levantar suspeitas. Joana tinha acesso a informações que poucos possuíam. Se ela realmente esteve envolvida com os primeiros movimentos da fé cristã, quantas decisões cruciais passaram por suas mãos? Estudos históricos indicam que muitas mulheres foram fundamentais na expansão do cristianismo nos primeiros séculos. Mesmo em meio à perseguição, algumas delas mantiveram comunidades inteiras em segredo, ajudando os discípulos a escapar, garantindo que a fé continuasse a crescer. Se Joana estava entre elas, isso significaria que sua influência foi muito além do que os relatos bíblicos mostram. Mas se o nome dela foi esquecido, se sua história foi deixada de lado, será que foi por acaso? Ou será que aqueles que reescreveram os registros perceberam que dar muito destaque a uma mulher como Joana poderia abalar a estrutura dos primeiros cristãos? Muitos foram perseguidos por décadas. Muitos foram lançados às feras, queimados vivos, executados como criminosos comuns. O que Joana enfrentou para manter sua fé? O que ela viu nos últimos anos de sua vida? O silêncio sobre sua trajetória final nos deixa apenas com perguntas. Mas uma coisa é certa: sua coragem ecoa até hoje. Ela testemunhou o impossível e se recusou a voltar atrás. Mas e se sua história fosse mais do que apenas uma lembrança? E se o impacto de suas escolhas ainda estiver moldando a fé que conhecemos hoje? O tempo apagou muitos nomes, mas algumas histórias são fortes demais para serem esquecidas.
Joana foi uma dessas pessoas, uma mulher que desafiou seu tempo, que caminhou entre os poderosos e escolheu seguir aquele que os governantes queriam destruir. Sua história pode ter sido reduzida a poucas palavras nas escrituras, mas o impacto de suas escolhas se espalhou como fogo, alcançando gerações que nem mesmo ela poderia imaginar. O que significa ter fé em meio ao perigo? Para Joana significou abrir mão de tudo: segurança, posição, estabilidade. Enquanto tantos preferiram o silêncio, ela se tornou uma mensageira da verdade mais proibida da história. Enquanto muitos homens fugiram, ela permaneceu. Enquanto os líderes tentavam esconder a ressurreição, ela foi uma das primeiras a proclamá-la, e agora, séculos depois, sua história nos desafia. Quantas vezes nos calamos por medo das consequências? Quantas vezes escolhemos o conforto ao invés da verdade? Joana poderia ter voltado à sua vida de privilégios, poderia ter fingido que nada aconteceu, poderia ter sido apenas uma espectadora, mas ela escolheu agir. Se o império não conseguiu silenciá-la, o que nos impede de viver essa mesma fé? Hoje, talvez, os desafios sejam diferentes. Talvez os riscos não envolvam perseguição física, mas ainda assim, somos pressionados a escolher entre a verdade e a comodidade, e quando esse momento chegar, o que faremos no final? Joana nos ensina que seguir a Cristo nunca foi sobre conveniência, foi sobre coragem, sobre enxergar além do visível, sobre entender que a verdadeira grandeza não está no poder terreno, mas na fidelidade a algo maior do que nós. Ela testemunhou o impossível. E você? O que faria se estivesse no lugar dela? Se visse com seus próprios olhos aquilo que desafiava a lógica? Será que teria coragem de falar? Ou se esconderia esperando que alguém mais ousasse no seu lugar? A verdade sempre cobra um preço. Joana pagou o dela sem hesitar. E agora a pergunta final permanece. Quando chegar a sua vez, qual será a sua escolha? Joana fez sua escolha e não se calou diante da verdade. Agora é a sua vez. Se esta história tocou seu coração, comente "Eu escolho a verdade". E que sua fé é firme como a dela. Quero ver quem está comprometido em viver essa mensagem. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora aqui. Continuamos revelando histórias que fortalecem sua fé. Inscreva-se e ative as notificações, porque o que vem a seguir pode transformar sua vida.